Fala galera, chegamos para mais uma questão de número 14 do Cefet do Rio de Janeiro de 2020. Aqui é o professor Rafael Souza e esse é o seu canal Questão de Matemática. Vamos à questão de número 14 que diz o seguinte. Uma professora propôs como desafio para a sua turma de 7º ano a simplificar a fração. Tá aqui toda essa fração, tá meu amigo? Não vou ler para a gente ganhar tempo. Depois de alguns minutos, 3 alunos fizeram as seguintes afirmações. O primeiro afirmou, o resultado da simplificação é um número inteiro. O segundo disse, o resultado da simplificação é 2/5. E o terceiro disse, o resultado da simplificação é 5. Sobre essas 3 afirmações, é correto dizer que todas são falsas, 2 são verdadeiras, apenas uma é verdadeira ou todas são verdadeiras? Então vamos lá. Como é que a gente pode resolver essa questão? Bem, existe um modo para resolver isso, que é esse. Você faz todas as multiplicações, você faz todas as somas que eu fiz aqui na calculadora e você vai tentar simplificar essa fração aqui. É válido fazer assim? Lógico que é, mas dá muito trabalho, Não recomendo. Então, eu vou te orientar de uma outra forma, tá? Vamos ter uma segunda visão sobre essa questão, que é a seguinte. Você vai perceber aqui, dentro dessa fração, que em cima existem blocos de multiplicações que vão ser somados e embaixo a mesma coisa. Qual é a ideia aqui, gente? É a gente trabalhar com fatoração, colocando números que se repetem em evidência. Então, olha só, tem gente que já tem uma certa facilidade e já consegue visualizar quais são os números que se repetem ou o número que se repete aqui no numerador e no denominador. Podem ser diferentes. Em cima, uma situação, embaixo, outra situação. Então, nós vamos trabalhar separadamente. Então, olha só. Para ajudar vocês, para ajudar quem não tem ainda uma facilidade de visualização, eu vou colocar por blocos. Eu tenho aqui o primeiro bloco, só olhando a parte de cima, tá, gente? Eu tenho aqui o primeiro bloco de multiplicação. 1 vezes 2 vezes 3. Tranquilo. 1, 2 e 3, aí o 2 e o 3 são números primos, então a gente não tem como fazer a decomposição. O que eu vou fazer para ajudar você, para que você possa olhar melhor, visualizar melhor a questão, eu vou fazer a decomposição de todos os números que não são primos em números primos. O que são números primos? Só revisando, são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele próprio. Então, é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim sucessivamente. Não vamos usar todos eles, mas é só para que você tenha um pouquinho mais de conhecimento. Então vamos lá, olha. No primeiro bloco, ok, não tem o que fazer. Presta atenção no segundo bloco. O que eu tenho aqui? 2 vezes 4 vezes 6. O 2 é número primo. O 4 eu posso escrever como 2 vezes 2. E o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então olha o que a gente vai ter aqui, ó. O 2, que é esse aqui. O 2 vezes 2, que é o 4. E o 2 vezes 3, que é quem? O 6. Eu vou escrever isso utilizando potência para ficar mais simples. Então, eu vou ter que 2 vezes 4 vezes 6 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 3. Utilizei apenas números primos, tá? Fiz a decomposição. É isso que eu vou fazer em todos os blocos de multiplicação. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas é para que você consiga enxergar o que vai acontecer aqui. Volto a repetir, para quem tem facilidade, já vai fazer isso daí direto, ok? Vamos para o segundo bloco aqui, ó. Terceiro bloco, perdão. 4 vezes 8 vezes 12. O que a gente tem aqui, gente? 4 é 2 vezes 2. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. E 12, 2 vezes 2 vezes 3. Tá? Que é 4 vezes 3, que dá 12. O 4 é 2 vezes 2. Então, se eu fizer a decomposição de tudo isso, eu vou ter, ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2 vezes 3, 12. Escrevendo isso na forma de potência, eu vou ter 2 elevado a 7 vezes 3. E aí o quarto bloco aqui do numerador, o quarto bloco de multiplicação, eu tenho 7 vezes 14 vezes 21. Bem, o 7 é número primo, 14 é 7 vezes 2, ou 2 vezes 7, e 21 é 3 vezes 7. Então, olha só, o que a gente tem aqui? 1 vezes 7, que é o 7, 2 vezes 7, que é o 14, 3 vezes 7, que é o 21. Escrevendo isso na forma de potência, eu vou ter 1 vezes 2 vezes 3 vezes 7 elevado a 3. Ah, professor, mas você não escreveu o 1 aqui na frente e o 1 aqui. Gente, como se trata de multiplicação, ter ou não o número 1 não vai fazer muita diferença. Pois bem,
O que eu tenho aqui agora? Eu tenho 1 vezes 2 vezes 3, eu tenho 2 elevado a 4 vezes 3, eu tenho 2 elevado a 7 vezes 3, e eu tenho 2 vezes 3 vezes 7 elevado a 3. Se você olhar para esses blocos aqui, quem é ou quais são os números que estão se repetindo? Pausa o vídeo e tenta descobrir. E aí, descobriu? O 2 e o 3. Confere, ó. 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui, 2 e 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o 2 e o 3 em evidência. Eu vou separá-los, tá? Porque eles estão se repetindo em todos os blocos de multiplicação. Então, olha só. Aqui no numerador, eu coloquei o 2 e o 3 em evidência. E aí, a gente vai ver o que sobra em cada bloco. Vamos lá. Se eu tiro o 2 e o 3 daqui, quem sobra? Sobra o número 1. Então, está aqui, ó. Número 1, certo? Mas, se eu tiro... Eu já não vou olhar para cá, eu já vou olhar para a parte decomposta. Se eu tiro um número 2, eu só estou tirando um número 2, tá? É só um número 2 que eu coloquei em evidência. Se fosse aqui 2 elevado a 2, aí eu tiraria 2 números 2, tá? Mas é só um. Então, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 4 números 2 aqui, olha para baixo aqui, ó. Tá? Então, se eu tiro um número 2 daqui e o 3, o que me sobra? Me sobram 3 números 2. É exatamente o que tem isso aqui, ó. 2 elevado a 3. São 3 números 2 se multiplicando. Beleza? Vamos para o terceiro bloco. Aqui eu tenho 7 números 2 e um número 3. Se eu tiro um número 2, sobra quanto? 6. E se eu tiro 3, não sobra nada. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 6. São 6 números 2 se multiplicando. E no último bloco, se eu tirar... Esse 1 aqui nem precisaria estar aqui. Se eu tirar o número 2, que já está aqui fora do parênteses, e se eu tirar o número 3, que também já está aqui fora do parênteses, sobra o quê, gente? 7 elevado a 3, que é exatamente o que está aqui. Beleza? A gente vai fazer agora o mesmo raciocínio para o denominador. Vou separar em blocos, vou utilizar as mesmas cores. Opa, me adiantei um pouquinho aqui. Então, olha só. No primeiro bloco, 1 vezes 3 vezes 5. 3 e 5 são números primos, não tenho o que fazer. No segundo bloco, o que eu tenho aqui? O 2, que é número primo. O 6 é 2 vezes 3. E o 10 é 2 vezes 5. Tá? Então, ó, 2 vezes o 6, que é 2 vezes 3, vezes o 10, que é 2 vezes 5. Escrevendo na forma de potência, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 vezes 5. Beleza? Vamos para o terceiro bloco. O que eu tenho aqui? 4, que é 2 vezes 2. 12, que a gente já viu aqui, que é 2 vezes 2 vezes 3. E 20. O que é 20, gente? Se eu fizer a decomposição, 20 é 4 vezes 5 e o 4 é 2 vezes 2. Então, 20 é 2 vezes 2 vezes 5. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. 4, que é 2 vezes 2, vezes o 12, que é 2 vezes 2 vezes 3, vezes o 20, que é 2 vezes 2 vezes 5. E isso vai dar 2 elevado a 6 vezes 3 vezes 5. E aqui no final, o que eu tenho? O 7, que é primo, 21 é 3 vezes 7, que a gente já viu lá no numerador, e 35 é 5 vezes 7. Você já percebe o que vai acontecer, né? Já está percebendo. Então, olha só, 1 vezes 7, 3 vezes 7, 5 vezes 7, e isso fica 3 vezes 5 vezes 7 elevado a 3. Quem é que se repete aqui no denominador em todos os blocos de multiplicação? O 3 e o 5. Ó. 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5, 3 e 5. Então, no denominador, quem é que eu vou colocar em evidência? O 3 vezes 5. E aí vamos ver o que sobra quando eu tiro o 3 e o 5. Se eu tiro o 3 e o 5 daqui, sobra um 1. Beleza? Se eu tiro o 3 e o 5 daqui, sobra quem? 2 elevado a 3, está aqui. Se eu tiro o 3 e o 5 daqui, sobra quem? 2 elevado a 6, está aqui. E se eu tiro o 3 e o 5 daqui, esse 1 já não conta, né? Sobra quem? 7 elevado a 3. Está aqui. Então, a gente tem a forma fatorada do numerador e a forma fatorada do denominador. Não multipliquei aqui de propósito, tá? Então, olha como é que vai ficar, olha. 2 vezes 3 vezes tudo isso que está dentro do parênteses, dividido por 3 vezes 5 vezes tudo isso que está dentro do parênteses. Só que o que você está percebendo, gente? A quantia que está dentro do parênteses em cima é a mesma quantia que tem dentro do parênteses aqui embaixo, no denominador. É a mesma coisa, é a mesma expressão, então o valor é o mesmo. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó, tchau para os dois. Simplifiquei, beleza?
Percebe que o que está acontecendo aqui em cima é uma multiplicação de 3 produtos. O 2, o 3 e o parêntese, o que tem nele. Embaixo a mesma coisa, 3 vezes 5 vezes o parêntese. Como é multiplicação, eu posso simplificar um de cima com um de baixo. E eu vou fazer isso de novo, presta atenção, olha. Aqui em cima eu tenho 3, aqui embaixo eu tenho 3. Tchau para os dois. Beleza? Simplificou. Sobrou quem? 2/5. Afirmativa 1 é falsa, ok? Não é um número inteiro. Afirmativa 2 é verdadeira e a afirmativa 3 é falsa. Então eu tenho apenas uma verdadeira, que é letra C, é a alternativa correta. Beleza? Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Trabalhamos aqui com decomposição em fatores primos. Espero que você tenha entendido. Eu fiz toda essa decomposição para que você possa ter uma visão melhor da questão. Como eu já falei, tem gente que vai fazer direto, tranquilo, de boa. Cada um com as suas habilidades. Tá? Um grande abraço. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber notificação no seu aparelho toda vez que sair vídeo novo. Deixa aquele like legal se isso te ajudou de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!